Olá, boa noite. Meu nome é Isadora. Hoje eu gostaria de compartilhar um devocional com vocês. E o tema do meu devocional é Um Coração Valente. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em 2 Timóteo 1,7. Esse versículo diz: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Hoje à noite eu gostaria de falar alguns tópicos, alguns pontos de pessoas que elas têm um coração ousado e um coração valente. Uma pessoa que ela tem um coração ousado diante de Deus, ela não tem medo. O medo, ele não é um fator dominante sobre a vida dessa pessoa. O medo, ele não deve ser um fator dominante sobre a nossa vida, mas ele deve ser um combustível para a gente ir mais longe e se desafiar. Então eu vejo em diversas histórias da Bíblia como Deus ele usa o medo não para amedrontar as pessoas, quem vê da maneira certa, mas como um combustível para tornar aquela pessoa ainda melhor que ela é. Por exemplo, vamos analisar a história de Davi. Davi, quando ele teve que enfrentar Golias, eu tenho certeza que por alguns segundos dentro do coração dele ele pode ter sentido medo, pois Golias era muito grande, Davi ainda era um adolescente, ele era pequeno, mas Davi ele era movido pelo Espírito Santo. Então ele sabia que o seu medo, ele não era dominante sobre ele não era algo que era para fazer ele se sentir menor, mas o seu medo era algo para desafiar ele, para chegar aonde Deus queria levar ele, para tornar ele mais forte. Então Davi, guiado ali pelo Espírito Santo, ele decide enfrentar aquilo que causava medo a ele. E eu creio que na nossa vida deve funcionar da mesma forma. Diversas vezes a gente vai estar diante de situações que causam medo pra gente. Diversas vezes a gente vai estar diante de situações que fazem, como a gente fala, a nossa mão suar de medo. Mas eu creio que Deus ele não coloca a gente diante dessas situações pra gente estagnar. Mas Ele coloca a gente diante dessas situações para que a gente possa ter um romper de vida. Pessoas ousadas e poderosas, elas sabem quem elas são e não têm medo de não enfrentar o medo para que seu crescimento surja. O seu maior monstro, ele pode se tornar o seu maior testemunho de força e superação de vida. Então, Deus ele usa as coisas que nos amedrontam, ele usa as coisas que parecem grandes demais para a gente, para que isso possa ser o nosso testemunho de superação. Por exemplo, a situação que nós estamos vivendo hoje em dia, ela não deve ser uma situação que nos amedronta e nos deixa, como eu posso dizer, escondidos dentro de uma caverna, mas ela deve ser uma situação que futuramente a gente pode usar como testemunho. Uma vez eu escutei uma frase de uma pessoa que eu gosto muito, que diz que um dia as nossas dores elas se tornarão cura para as outras pessoas. Então, eu creio que da mesma forma, um dia os nossos medos eles se tornarão força para as outras pessoas. Para finalizar, eu gostaria de falar uma frase que eu escrevi. E essa frase ela diz o seguinte: pessoas valentes não são pessoas que não têm medo, mas são pessoas que usam o seu medo como combustível para alcançar os seus maiores sonhos. Vencem o medo porque sabem que ele é um degrau para chegar aos seus objetivos. Então, hoje à noite, antes de eu finalizar esse testemunho, eu gostaria de orar com você para que, se existe alguma área na sua vida que você tem medo de romper, o Espírito Santo toque nessa área e você possa romper nela e um dia você possa usar o seu testemunho de medo como um testemunho de superação e para que um dia o seu medo ele se torne força para as outras pessoas. Amém, Pai. Muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado por cada pessoa que está assistindo esse testemunho, Pai. Eu peço para que nesse momento o Senhor venha estar vindo com o seu espírito de ousadia sobre cada um que está assistindo, Pai. E eu peço para que essa pessoa ela comece a ter um romper de vida, Pai. Eu peço para que o Senhor transforme todo o medo em coragem, Pai. E para que um dia essa pessoa possa usar o medo dela, Pai, como testemunho de superação para outras pessoas, Jesus. Amém. Amém.